Falar, por favor, sobre a bênção que Jacó pegou do seu irmão, se foi correto. Bom, se você for lá no texto, você vai ver que Jacó não enganou o seu irmão. Ele comprou a bênção, né? Para quem não conhece, Esaú, ele foi caçar, ficou muitos dias caçando, não conseguiu pegar nada. Quando ele voltou, Jacó estava fazendo um guisado de lentilhas. E Esaú falou assim, me dá um pouco. Jacó falou, não, eu troco se você me vender o seu direito de primogenitura, que é uma bênção espiritual que você recebe do seu pai. E a Bíblia diz que Esaú, o livro de Hebreus comenta um pouco sobre isso, né? Que Esaú, ele não se importou com as coisas espirituais. Jacó valorizava muito a bênção de Deus. Esaú não. Esaú falou assim, de que me vale a bênção de primogenitura se eu morrer de fome? Foi lá e vendeu. Qual foi o erro de Esaú? Esaú vendeu para Jacó, mas ele não avisou seu pai. Mas Jacó, que era sábio, provavelmente comunicou a sua mãe. E aí, quando Jacó chamou Esaú lá na frente, né, e falou, já estou muito velho, né, vai lá, caça alguma caça e traz para mim que eu vou te abençoar. A mãe dele ouviu, chamou Jacó e falou, vai lá agora, eu fiz aqui alguma sopa para que você entregue para ele. A mãe dele já tinha, né, um animal morto lá, né, e cozinhou para ele, falou, vai lá e leva para o seu pai, se veste com pele e apresenta. Por quê? Porque Esaú não avisou seu pai. Eu quero que você entenda o seguinte, é uma coisa que todo crente deveria ter, né? Jacó, ele cresceu ouvindo as histórias de seu pai, Isaac, que também cresceu ouvindo as histórias de seu pai, Abraão. Que histórias? Que Deus apareceu para ele e o abençoou. Deus abençoou Abraão, por isso que ele enriqueceu grandemente e abençoou Isaac. E Isaac contou para o seu filho Jacó. Então, Jacó cresceu ouvindo isso, de que se ele tivesse a bênção de Deus, ele prosperaria. Ele não quis prosperar de outra forma, ele não quis enriquecer de outra forma, ele quis a bênção de Deus a qualquer custo. E ele começou ali com o seu irmão. Quando ele fugiu dali, e ele teve que trabalhar ali 14 anos para se casar com 2 mulheres, depois ele foi cobrar do pai delas que pagasse ele com ovelhas. E ele tentou enganar ali, né, Jacó. Falou, olha, as ovelhas que nascer malhada é sua, as que nascer de uma cor só é minha. Mas só nascia de uma cor. E Jacó foi buscar em Deus ali, né, uma forma de ser abençoado, e Deus deu para ele ali um ato profético, né? Falou, pega ali, ó, as varas de uma certa madeira, que eu não lembro o nome, você vai descascar metade, a outra metade não, vai colocar ali onde as ovelhas bebem água, e aquilo era um ato profético, e a partir dali começou a nascer as ovelhas malhadas. Mas isso fica muito evidente quando Jacó se encontra com um anjo, que ali era Jesus, né? E ele se encontrou com um anjo de madrugada, ele agarrou o anjo e falou, se tu não me abençoar, eu não te solto. Ele passou a noite inteira lutando com aquele ser celestial. Não queria soltar, não queria largar. Eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Até que aquele ser ali, que era Jesus, né, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, abençoou Jacó. Então, se eu e você buscarmos a Deus com a mesma força, com a mesma intensidade que Jacó tinha, para buscarmos bênçãos espirituais da parte de Deus, nós vamos conquistar. Jacó é um exemplo de que um homem que persevera no Senhor recebe bênçãos. Tá entendendo? Ele é um exemplo de perseverança, e que aquele que, segundo Jesus disse, Jesus falou assim, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Jesus mandou perseverar em oração, em insistência com Deus, que Deus dá àquele que pede, aquele que insiste, aquele que busca encontra. Jesus disse, né? Tá bom? Fica na paz.